Boa noite, gente, tudo bem com vocês? Professora Angelis falando com vocês de novo. Na aula de hoje nós vamos abrir mais uma gavetinha da nossa cômoda de palavras, né? Já abrimos a do substantivo, já abrimos a do adjetivo e agora vamos para o artigo, que é a menor gavetinha da nossa cômoda, né? Então é a mais tranquila para a gente aprender. O que são certo? os artigos? Vamos lá. Os artigos, eles são uma classe de palavras que acompanha o substantivo. Lembram nas aulas do substantivo que eu falava assim para vocês, olha, quando vocês querem saber o que é um substantivo, se a palavra é um substantivo, vocês colocam isso daqui na frente. Vocês lembram o que era? Né? Eu falava assim para vocês, tenta colocar o O ou o A na frente. Se der para colocar o O e o A na frente, é porque são substantivos, né? Esse O e esse A são os artigos, tá? Mas não são apenas eles, né? Então, vejam lá, por exemplo, no substantivo viagem, o que eu posso colocar antes? Eu posso colocar a viagem. Então, o A é um artigo. O que eu posso colocar antes do professor? Eu posso colocar o. O que eu posso colocar antes da escola? Eu posso colocar as. Antes de óculos, eu posso colocar os. Antes de princesa, uma princesa. Antes de príncipe, um. Antes de tarefa, tarefas, umas. Antes de papéis, posso colocar uns. Então, essas palavras que eu grifei e que eu coloquei na frente dos meus artigos, dos meus substantivos, é que são os artigos. Como que nós usamos os artigos? Como que eu sei quando é que eu vou usar um artigo, quando é que eu vou usar outro artigo, né? Então, vejam essas duas frases. Uma princesa conheceu um príncipe. Eu tenho aqui dois artigos, uma e um, né? Por que eu coloquei esses dois artigos e não outros antes dos meus substantivos, né? Quando eu falo uma princesa conheceu um príncipe, vocês sabem quem é essa princesa e quem é esse príncipe? Ou não sabem? Né? Quando eu uso um ou uma, provavelmente vocês não conhecem, a pessoa que está falando também não conhece. É uma princesa qualquer e um príncipe qualquer, não está definido, né? Serve para qualquer um. Eu vi alguém na rua, era uma princesa, era uma pessoa, era um cachorro qualquer, né? Agora vejam a segunda frase. Eu já contei para vocês que uma princesa conheceu um príncipe e agora eu estou dizendo que a princesa e o príncipe tornaram-se amigos. Vocês sabem quem são esses dois? Quem é a princesa e quem é o príncipe? Ah, eu não sei o nome, professora, nem eu. Mas vocês já sabem que são aqueles que se conheceram. Não é mais qualquer príncipe, não é mais qualquer princesa. É uma princesa e um príncipe definidos, que vocês já sabem de quem nós estamos falando, né? Que nós já falamos anteriormente deles. Então, num texto, normalmente a gente vai começar um texto usando os artigos indefinidos. E à medida que nós formos conhecendo as personagens, a segunda vez que eles aparecem, eu já vou utilizar o artigo definido, certo? Vamos ver mais exemplo. Olha, se eu digo assim, eu encontrei os óculos, né? Quais óculos será que eu encontrei? Vocês sabem? Né? Quando eu digo, eu encontrei os óculos, eu estou dizendo que encontrei os óculos que eu tinha perdido, ou os óculos dos quais eu te perguntei, ou os óculos que eu precisava comprar, né? E assim por diante. Agora, se eu digo, eu encontrei uns óculos, vocês sabem que óculos é esse? Em que situação eu estaria nesse momento, né? Quando eu digo que eu encontrei uns óculos, provavelmente eu estava andando na rua e eu encontrei esses óculos caídos, né? Ou eu estava no ônibus e eu vi esses óculos no banco, né? Então eu encontrei uns óculos.
porque você não sabe quais são, nem eu conheço, nós não estávamos procurando, né? Agora olhem esse texto. Era uma vez um cachorro chamado Saia. Vocês conhecem o cachorro ou ainda não? Não conhecemos. Era um cachorro qualquer. Agora nós já sabemos que ele se chama Saia. Então, era uma vez um cachorro chamado Saia. Seu dono sempre dizia: Saia, entre. O cachorro morreu confuso. Quem é esse o cachorro? Né? É um cachorro qualquer ou não? Não, porque agora nós sabemos que o cachorro de quem a gente estava falando era o cachorro que se chamava Saia. Né? Saia, entre. Né? O que era para o Saia fazer, afinal de contas? Certo? Então, a primeira vez eu usei um artigo indefinido e depois um artigo definido. O que nós temos, então, de artigos? Nós temos os artigos definidos e os artigos indefinidos, né? Os artigos, eles também são ou masculinos ou femininos. Esses são os gêneros. Ou eles são singulares, o e a, ou eles são plurais, os ou as, né? Lembram que tinha algumas palavras que nós não sabíamos qual era o gênero? Como que eu sei que mar é masculino, né? Só porque eu coloco o, a palavra não me conta, o que me conta é o artigo, né? Então, o que nós temos de artigos definidos? O e os no masculino, a e as no feminino. E de indefinidos? Um e uns no masculino, uma e umas no feminino. Né? Então, lá em O melhor do Brasil são os brasileiros, eu estou utilizando dois artigos definidos, um no singular, outro no plural. Eu quero visitar uns amigos no Brasil, estou utilizando um artigo indefinido no plural e no masculino. A comida brasileira é muito boa e variada. O artigo a é um artigo definido e está no singular. As praias do Nordeste brasileiro são lindas. Eu tenho aqui o artigo as, que está no feminino, definido e no plural, correto? Agora vamos para mais um detalhezinho que nós temos. Alguns artigos, eles podem ter efeitos de sentido, né? Ou seja, eu não vou utilizar o indefinido porque eu não conheço e o definido porque eu conheço. Pode ter um outro motivo para eu utilizar esse artigo, né? Por exemplo, amanhã é meu aniversário, vai ter a festa. Por que eu utilizei o artigo a? Por que eu não disse que amanhã vai ter uma festa, que seria o normal? Né? Esse a festa, ele serve para enfatizar que vai ser uma grande festa, ou que vai ser uma festa muito boa, uma festa única, né? Nessa segunda frase, aquele era o momento da minha vida. Por que eu uso o momento e não um momento, já que a nossa vida tem vários, né? Porque era um momento específico, porque era um momento importante, né? Deve ter passado uma meia hora que ele saiu, desde que ele saiu. Por que eu usei uma meia hora e não mais ou menos meia hora, ou só deve ter passado meia hora? Esse uma aqui também vai dar essa impressão de relatividade, não é exatamente meia hora, pode ter sido 25, pode ter sido 35 minutos, né? Eu não quero deixar específico, eu não quero deixar muito claro, correto, gente? Era isso, tá? Isso é o que nós temos de... Então, eu trouxe para vocês mais alguns exercícios que são bem tranquilos para vocês fazerem, tá? Eu quero que lá no caderno de vocês copiem essas atividades, tá? Então, vocês vão escrever lá do seu caderno ou da cabeça, caso você não tenha o teu caderno, né? Copie 10 substantivos acompanhados de artigos, definidos e indefinidos. Eu já coloquei um aqui de exemplo para vocês, né? Então, só vai faltar mais 4 de um lado e 4 do outro, 4 definidos e 4 indefinidos.
Eu coloquei televisão. Televisão é um substantivo. Qual que é o artigo que eu coloco junto? A. Poderia ter sido uma. Daí eu viria para cá, né? Pro outro lado. Indefinidos. Eu coloquei casa. Qual que é o artigo que eu posso colocar na frente? Uma casa. Lá no caderno de vocês, pode ser que não esteja com os indefinidos. Porque quando eu estava trabalhando os substantivos com vocês, eu só colocava o e o a, né? Mas vocês têm vários substantivos lá no caderno, nos exercícios, nas folhinhas de exercício, né? Então, vocês podem procurar lá os substantivos e escolher alguns definidos e alguns indefinidos para vocês colocarem. Tá? Essa é a atividade número 1. Na atividade número 2, eu já coloquei os substantivos, mas eu quero que vocês coloquem os artigos na frente. Na número 2, o artigo definido e na número 3, os artigos indefinidos. Então, por exemplo, você tem lá a palavra chuva. Qual artigo definido que você pode colocar na frente de chuva? Só pode ser o a, não pode ser as, não pode ser uma, né? Porque uma é indefinido. Na número 3, complete com artigos indefinidos. O que eu posso colocar? Opa, olha aqui a professora errando. Não é as mesas, tá? É umas mesas. Eu que errei aqui na hora de colocar. Complete com artigos indefinidos. Então, no lugar de mesas, o que eu posso colocar aqui na frente? Eu posso colocar umas mesas, certo? Deixa eu só arrumar aqui para vocês. Aqui não vai ficar as, vai ficar o mas. Certo? O que você pode colocar na frente de caneta, de casa, de pardal, de livros e de barcos? E que sejam indefinidos. Volta lá na tabelinha, né? Volta na tabelinha e consulta quais são os indefinidos e quais são os definidos, correto? Atividade. Eu quero que vocês sublinhem, passem um traço embaixo do artigo e classifiquem quanto ao tipo, se é definido ou indefinido, ao gênero, se é masculino ou feminino, e ao número, se é singular ou plural. Então, na letra A, os caramelos. Eu já marquei aqui que o artigo é os, né? Os caramelos é um artigo definido, tá lá na minha tabelinha nos definidos. É masculino, porque é o e não a, e é plural porque é mais de um. Uma carta. Onde está o artigo de uma carta? Passa um traço embaixo. É definido ou indefinido? Escreve do ladinho. É masculino ou feminino? E assim por diante, tá? Então, vocês vão resolver essas atividades de vocês no caderno. E vão fotografar para mim. Vão fotografar com o celular e vocês vão anexar essa foto da atividade de vocês lá na atividade pelo Classroom, preferencialmente pelo Classroom, tá? Vocês podem me passar pelo WhatsApp, eu vou receber, mas eu vou pedir para mesmo quem passou pelo WhatsApp tentar anexar lá, tá, gente? Por quê? Eu acho, sinceramente, que mais importante às vezes do que fazer essa atividade é que vocês aprendam a utilizar o Classroom, porque não é o Classroom. O que vocês fazem lá são ferramentas que vocês vão poder utilizar depois em outras plataformas, em outros sites, né? Quem sabe algum de vocês ainda vai fazer uma atividade de faculdade à distância. Quem sabe um de vocês vai trabalhar com informática, né? Não sei. E são conhecimentos que são importantes para vocês, tá? Então, é por isso que eu encho o saco de vocês mesmo, tá bom? Em caso de dúvida, eu estou à disposição, né? Quem manda mensagem para mim sabe que eu respondo. Geralmente eu respondo rapidinho. Peço para mandar foto e vou ajudando, tá? Não fiquem com medo que a gente sempre dá um jeitinho de ajudar vocês, tá bom? Um abração para vocês e até a próxima. Amanhã tem mais, tá? Tchau, tchau.